O básico que a gente vai discutir é sonolência, né? Me pediram para falar de narcolepsia, diagnóstico diferencial de sonolência diurna excessiva, mas eu acho que para a gente falar de sonolência, o melhor é começar falando de transtorno do ritmo circadiano, que também faz parte desse conjunto de aulas, né? Então, o que é o ritmo circadiano? É o ritmo circadiano. Então, nós temos que entender o seguinte: tudo no nosso corpo é rítmico. Tudo. O que vocês imaginam e o que vocês não imaginam. Tudo é rítmico. Então, por exemplo, o que a gente sabe bem? A nossa vigília e o nosso sono são rítmicos. Mas a temperatura corporal é rítmica. Ela não é permanente. Ela muda a cada hora, ela modifica. É um ritmo. A nossa atenção é rítmico. É um ritmo. O ciclo menstrual feminino é rítmico. Os nossos afetos, nossos envolvimentos afetivos são rítmicos. Eles têm um ciclo, têm um período, têm uma duração. Não é para sempre. Ele tem um ritmo. O que a natureza quer? O que a natureza quer? Que nós nos envolvamos afetivamente várias vezes. Por quê? Porque se a mulher vai ter 5, 6 filhos, o que é melhor? Ter eles todos com um macho só? Ou ter cada um com um macho? O que é melhor do ponto de vista biológico? Cada um com um macho. Ok? Então, a nossa vida afetiva é rítmica. Não é agradável de ouvir isso, mas é. Ok? Bom, então, nós precisamos saber que esses ritmos no nosso corpo, eles têm um controle genético-bioquímico. E é muito importante a gente saber isso, para mais lá para frente, daqui a alguns anos, quando vocês quiserem entender por que algumas doenças são como são, vocês vão ter que ir para a genética molecular, vocês vão ter que entender os ritmos biológicos para entender, por exemplo, por que o indivíduo infarta de 6 da manhã ao meio-dia, por que os acidentes vasculares têm a maior prevalência no período da manhã. Isso é por causa de ritmo biológico. Ok? Uma coisa chamada ordem temporal interna, uma desordem temporal interna propicia uma série de eventos de doenças, né? Depressão, câncer de mama, câncer coloretal, isso tudo é um transtorno de ritmo biológico. Ok? Bom, então vamos a alguns conceitos. Ritmo é um processo que varia periodicamente no tempo. A manifestação de um fenômeno que se repete com o mesmo período. Isso é um ritmo. Nosso ritmo de sono, ele varia periodicamente no tempo. E ele tem um período. Não varia muito dentro desse período. Período é o intervalo de tempo em que um ciclo se completa. Fases do ritmo. Os valores de uma variável passam pelo mesmo nível pelo menos 2 vezes no mesmo ciclo. Cada um desses valores define uma fase do ritmo. Então, a fase repouso e atividade, claro e escuro, quente e frio, são fases, né? Os ritmos nos seres vivos têm diferentes frequências. Então, por exemplo, o ciclo sono-vigília, ele é chamado de um ritmo circadiano, porque tem cerca de um dia, demora 24 horas. Agora, eu tenho ritmos, por exemplo, os ritmos infradianos, que demoram mais do que um dia. Que seria um ritmo infradiano. Por exemplo, as estações do ano. São ritmos prolongados. A depressão sazonal. Nos países nórdicos, tem indivíduos que ficam deprimidos toda vez que ele fica no inverno, que tem pouca luminosidade no ambiente. Então, isso é um ritmo infradiano, dura mais do que um dia, ocorre a cada ano. Mas os ritmos podem ser ultradianos, demoram menos do que um dia. Por exemplo, temperatura corporal, atenção. O indivíduo fica atento, desatento, atento, desatento várias vezes por dia. É clássico, né? Você quer estudar, aí você pega o seu livro,
Aí você lê uma página, ao terminar aquela página, ao invés de passar para outra, você tem que começar de novo, porque você está tentando estudar, mas está desatento. Lá pela terceira, quarta vez, você joga o livro para lá, vai fazer outra coisa. Não é isso? Outras vezes, sem que você saiba por quê, você começa a estudar e já vai estudando numa boa, porque seu nível de atenção está legal. Como a curva de atenção é 1h30 de atenção por 2h30 de inatenção, ou melhor, é o contrário, 2h30 de atenção por 1h30 de inatenção, então você, quando vai estudar, você não sabe em que fase do ritmo que você está. Então, tem hora que você pega e a coisa vai, tem hora que você pega, lê 1, 2, 3 páginas e não vai, tem que esperar passar um tempo para pegar depois. 2h30 de atenção por 1h30 sempre. E não dá para saber que hora que é essa? Não, não tem jeito. Não é a mesma hora do dia, Então, geralmente, como a gente vai ver mais para frente, a nossa atenção ela é maior quando a temperatura corporal está mais alta. Ok? Quando a temperatura... E a temperatura corporal está mais alta quando? No início da manhã e no final da tarde. Então, são horários bons para se estudar. De 4 às 8 da noite, a temperatura corporal está alta. De noitão mesmo, de madrugada, né, logo depois do almoço, que você tem queda de temperatura corporal, o nível de atenção fica mais baixo. A atenção de vocês das 6 às 9 da noite ou das 8 às 11 da manhã é igual à atenção de meio-dia às 4? De meio-dia às 4 é duro, não é? Isso tem a ver com temperatura corporal. Então, o ritmo biológico, todos os ritmos têm uma coisa chamada ritmo em livre curso, que é o ritmo endógeno. Então, por exemplo, se a gente colocar um sujeito, isso já apareceu na televisão um monte de vezes, bota o sujeito numa caverna, sem luminosidade, sem variação de temperatura e deixa ele lá por algum tempo, o ritmo dele, de sono-vigília, ele respeita só a característica biológica, não tem nenhum fator externo influenciando. Não varia a alimentação, dou alimentação para ele à vontade, para ele comer quando quiser, não varia a temperatura e não varia a luz, deixo tudo escuro. O ritmo de sono-vigília fica aí em torno de 25, 26 horas. Esse é o ritmo endógeno. Só que o dia tem 24 horas. Então, eu preciso de alguma coisa que ajuste o ritmo em livre curso para alguma coisa em torno de 24 horas. Ok? Então, o ritmo em livre curso, e eu tenho os fatores... Então, mas o que é mesmo esse ritmo em livre? É o ritmo de todas as funções do ser vivo, livre de influência de variação externa, como a gente já falou, ok? Bom, vamos continuar evoluindo. Vamos dar uma pulada nisso aqui. Ah, não, isso aqui é uma coisa importante, né? Então, os nossos ritmos que têm um livre curso, que cursam variando só com características genéticas, eles precisam se adaptar ao ciclo de 24 horas, que é quanto demora um dia para que nós possamos, né, viver em harmonia. Sem ser bicho grilo, né, é importante a gente falar que nós precisamos viver em harmonia com a variação geofísica de luz, em harmonia com o ambiente. E uma grande quantidade de doença que se vê no mundo moderno, ele é fruto desse desacoplamento entre as funções bioquímicas do corpo e a variação geofísica de luz. Hoje isso está ganhando uma importância enorme. Hoje você pega um paciente com uma depressão endógena grave, que é um transtorno do ritmo circadiano, você dá antidepressivo para ele, tem paciente que não responde. Aí o que você tem que fazer? Ajustar ele à variação geofísica de luz. Ajustar e fazer algumas outras coisas, como privação seletiva de sono REM, e esse paciente sai do quadro depressivo muito mais facilmente do que tomando grande quantidade de antidepressivo, né? Hoje em dia, o ajuste cronobiológico mais a privação seletiva de sono REM é o tratamento de primeira escolha para paciente deprimido grave. Só para dar um exemplo para vocês. Então, a sincronização do corpo
com a variação geofísica de luz, né? Sincronização cicloambiental. A endogenicidade, quer dizer, o ritmo biológico geneticamente determinado, proporciona à espécie uma capacidade antecipatória. Então, nosso corpo já tem um ritmo programado para que, quando acordemos, nossa temperatura corporal, nível de cortisol e outros hormônios, atividade muscular, tônus simpático, parasimpático, já estejam adequados para a vigília. Ou seja, existe uma antecipação bioquímica, hormonal, que prepara o corpo para o acordar, né, de uma forma natural. Por isso, quando acordamos de forma forçada, não costumamos funcionar plenamente logo no início. Por quê? Porque não tem uma preparação endócrino-bioquímica para essa condição. Então, eu já falei isso e vou falar de novo, que a nossa temperatura varia. Chega no momento do dia, entre 3 e 5 horas da manhã, que ela chega no mínimo, e aí ela começa a subir. E a gente acorda 2 horas depois, a temperatura ter chegado no mínimo e começar a subir. Essas 2 horas são horas que o nosso cérebro, comandado por uma estrutura no hipotálamo chamado núcleo supraquiasmático, começa a preparar bioquimicamente o nosso cérebro para o despertar. Ok? E quando se isso se der de uma maneira natural, nós estamos adaptados, nós temos saúde. Se essa coisa ocorre de uma maneira não natural, ela propiciona o aparecimento de uma série de doenças. Hipertensão arterial é uma doença de problema antecipatório. A hipertensão arterial hoje é compreendida como uma doença do sistema nervoso central. Tá? A tendência a infarto agudo do miocárdio, angina, acidente vascular encefálico, uma série de outras doenças estão relacionadas com esse problema de um não preparo antecipatório para o funcionamento do corpo. São situações de anormalidade cronobiológica. Então, como é que se eu tenho um ritmo endógeno, como é que esse ritmo, por exemplo, de 26 horas, ele vai se adaptar, ele vai funcionar dentro de um período de 24 horas? Isso se dá por 2 fenômenos, né? Um deles é o arrastamento e o outro é o mascaramento. Então, vamos ver o que é o arrastamento. É o processo em que um ritmo em livre curso, gerado pelo oscilador interno, tem sua fase e sua frequência ajustadas por um ou mais fatores cíclicos do ambiente. Então, um ritmo de 26 horas pode se adaptar a 24 horas se eu forçar ele a fazer isso. E como é que eu faço isso? Com sincronizadores. Existe uma série de sincronizadores que faz com que o ritmo se ajuste a um período menor ou a um período maior. Quais são os principais sincronizadores no nosso corpo? O que ajuda o meu ritmo a se adaptar? Os sincronizadores são horários, horário de acordar, ingestão de carboidrato de manhã, atividade física com aumento de frequência cardíaca, o fato de ficar em pé. Pode reparar, todo indivíduo que fica deitado demais tem mais sonolência e um menor nível de atenção. Por quê? Porque a atenção é uma função do ato de ficar em pé. Ele ajuda. Porque quando eu fico em pé, eu aumento o tônus simpático, eu aumento a produção e a liberação de uma série de hormônios, de uma série de catecolaminas que ativam o meu cérebro. Quer dizer que é bom ingerir carboidrato de manhã? A melhor dieta é aquela que o norte-americano faz. O norte-americano come muito carboidrato de manhã, mais ou menos para menos na hora do almoço e nenhuma à noite. Essa é a dieta correta. Correto. Comer muito carboidrato à noite empurra a fase do sono para adiante. Então o cara, em vez de dormir às 9, come muito carboidrato, vai ficar a dormir 10 horas, 11 horas, meia-noite. Porque ele... de bola come macarrão antes do jogo? O jogador de futebol come macarrão na hora do almoço, no dia do jogo. Eu vi isso daí no hotel. Sim, o jogador de futebol, ele vive uma situação diferente. Ele queima muita energia, então ele ingere uma quantidade de energia maior.
Como é que eu vou dizer isso para vocês? Um maior controle de temperatura, quer dizer, eu fazer determinados atos, porque o problema é o seguinte, a minha vigília está relacionada a uma maior quantidade de temperatura corporal, temperatura mais elevada, e a indução de sono a começar a perder temperatura. Portanto, nós não somos jogadores de futebol, mas se a gente resolver jogar bola 10, 11 horas da noite, nós vamos ter dificuldade para dormir naquele dia. Qualquer atividade que você ganhe muita temperatura à noite interfere com o seu sono. Ok? Pode ter alguma coisa a ver com essa coisa do ciclo da gente ter 26 horas, que em férias, por exemplo, a molecada começa a ir dormir mais tarde, acordar mais tarde? Isso tem a ver com Quer dizer, o adolescente, ele já gosta mais. O adolescente, assim, existe uma doença que a gente vai ver mais para frente, chamada síndrome do atraso da fase de sono, que é o indivíduo vai dormir mais tarde e acorda mais tarde. Né? Isso em condições... Isso pode ser extremamente complexo. Né? Se o indivíduo acostuma a dormir 3 horas da manhã e acordar 11 horas, como é que ele vai funcionar? Eu tive um aluno da Faculdade de Medicina que trancou a matrícula. Trancou, falou, vou largar o curso. Por quê? Meu desempenho está muito baixo. Só consigo dormir 3 horas, aí eu tenho que acordar às 7 para vir para cá, eu vim para cá e fico sonolento o tempo inteiro. E no final de semana eu durmo até meio-dia, acordo e fico bem. Quer dizer, o adolescente, ele gosta disso. O adolescente, naturalmente, ele gosta de dormir mais tarde e acordar mais tarde. Ok? Em férias, eles gostam de fazer isso, né? Aí compete o pai e a mãe a não deixar os ritmos bagunçarem. Você não pode deixar isso acontecer na sua casa. Como você vai fazer é problema seu, mas tem que ser feito. Mas isso não é uma tentativa do corpo dele de pegar o ciclo livre lá no livre curso? Não é. Porque em livre curso ele teria um ciclo sono-vigília de 25, 26 horas. Não, o que os adolescentes fazem, o ciclo dele continua de 24 horas, só que ele vai dormir mais tarde e acorda mais tarde. Ok? Isso é complicado, porque depois, quando ele volta para a escola, isso vai trazer um mau rendimento. Mas tem que ter caráter familiar? Tem caráter familiar. Tem a ver com gene, PER3. Eu sou assim, meu filho pequeno, do mesmo jeito. Então, aí o que tem que fazer é pôr ordem. Quer dizer, quem tem esse tipo de problema tem que pôr ordem em casa. Pôr ordem. Fazer o quê? Fazer o que eu faço na minha casa. Na minha casa a luz acaba às 21 horas. O computador dos meus filhos eu tiro a bateria e quando dá 21 horas eu vou no relógio e desligo a luz. Então, acabou. Não tem luz, não tem televisão, não tem som, não tem computador. Eu pego os celulares e pronto. O que eles vão fazer? Conversa 15 minutos, 20 minutos. Eu tenho filho pequeno, está com 6 anos. Então eles vão dormir, não tem jeito. Esse treinamento tem que ser feito desde pequeno, né? E tem que ser na marra, não tem conversa, tem que ser impositivo, não tem conversa. Ou você faz isso, ou você vai pagar o preço, né, por viver nos tempos modernos. Quer dizer, acabou de sair um livro assim chamado A Medicina do Sono no século XXI. Então, o que você faz? Cada vez mais as pessoas estão invadindo horas de sono com atividades de lazer e de trabalho. Isso tem um custo. Eu tenho 2 meninas, desde pequenininha eu tenho regra. Elas têm 12 anos, dá 10 horas, não interessa quem esteja na minha casa, elas vão embora. Eu acho que dormir, porque deve ser uma necessidade que se acostumou. Até hoje, de férias, dá 10 horas, eu fico assim, acho que eu vou dormir. E vai. Porque fica... Na minha casa, meus filhos dormem entre 21 e 21h30, mas assim, quando vai na casa de alguém, quando chega alguma visita em casa, eles ficam até meia-noite, 1h da manhã. Aí gostam, né? Porque gostam. Mas eu... Bom, então vocês entenderam? Então, o arrastamento é uma situação no qual um determinado ritmo em livre curso entra nos eixos. Ele começa a funcionar esse ritmo dentro por exemplo, do que importa para a gente, do ciclo claro e escuro, ok? De 24 horas. E aí, como é que eu vou fazer?
assim, o arrastamento, o que eu vou... a condição que leva ao arrastamento é chamado de Zeitgeber, né? É chamado do fator que me força o indivíduo a entrar naquele... Por exemplo, o meu filho dorme entre 20 e 21 horas porque eu uso um Zeitgeber, eu tiro a luz do ambiente. Então, é um fator que força ele a fazer aquilo. Ok? Então, tudo isso aqui são Zeitgeber. Ó, a presença universal de osciladores indica a capacidade de antecipação como uma vantagem. Então, acordar, comer, hibernar. O indivíduo, para viver mais e para ter mais saúde, seria mais fácil se ele tivesse horário para tudo, né? A vida fica mais chata, né? Mas se eu acordo todo dia no mesmo horário, durmo todo dia no mesmo horário, como no mesmo horário, café da manhã, almoço e janta, e sempre prestar atenção e comer muito carboidrato de manhã e nenhum à noite, se eu faço isso, o meu corpo funciona de uma maneira mais, como é que eu vou dizer, mais harmônica com relação à variação geofísica de luz. Então arrastamento é através dessa característica do arrastamento que um ritmo em livre curso, diferente de 24 horas, se ajusta ao ciclo ambiental, passando a se expressar com período exato de 24 horas, como a gente já falou aqui. Já o mascaramento seria um controlador fino, né? O arrastamento atua diretamente no ritmo. Então, por exemplo, o indivíduo está dormindo e eu o acordo com uma informação, trazendo uma informação importante. Olha, por exemplo, que me veio na cabeça agora, seu filho acabou de sofrer um acidente de carro aí, bateu o carro aí na cidade, por exemplo, às 2 da manhã. Então eu estou fazendo uma interferência no seu sono, no seu ritmo. E você prontamente acorda com uma notícia avassaladora como essa. Você acorda e começa a atuar. Então o mascaramento permite isso, né? Um controle fino, quer dizer, ele intervém no ritmo, né? E você consegue, né? Vamos passar isso. Então, o arrastamento promove uma sincronização geral do indivíduo ao meio. O mascaramento, ele permite uma adaptação maior aos reveses do dia, ok? Agora nós vamos rapidamente... Isso tudo que eu estou falando para vocês são conceitos importantes antes da gente entrar nas doenças, tá? Então, ordem temporal interna. Isso é uma das coisas mais importantes que tem. Ordem temporal interna é a sequência temporal entre os ritmos biológicos. Um organismo possui mais de um ritmo biológico. Esses ritmos são diferentes, anátomo e fisiologicamente. Uma boa harmonização requer que esses ritmos eles tenham uma ordem temporal para aparecer. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando você acorda, antes de você acordar, naquelas 2 horas que a sua temperatura começa a subir, o que acontece? Você tem que ter uma elevação do tônus simpático. Para você ter uma elevação do tônus simpático, a adrenalina que é produzida lá na suprarrenal, na medula, para produzir a adrenalina, eu tenho que ter cortisol. Cortisol é produzido no córtex da suprarrenal. A circulação na suprarrenal é do córtex para a medula. Então, produz corticoide no córtex, vem para a medula, estimula a produção de adrenalina, eleva o tônus simpático. Eu tenho que elevar também o tônus parasimpático, porque com a elevação do tônus simpático, meu coração dispara. Então, eu tenho que ter uma elevação do tônus parasimpático também, para dar uma frenação no coração e promover, não permitir uma vasoconstrição importante para a pressão arterial não subir muito. Então, ela tem que subir dentro de certos limites. Então, eu tenho que ter elevação do tônus simpático e do tônus parasimpático. Eu tenho que ter uma diminuição da adesividade plaquetária. Então, adesividade plaquetária, os fatores quimiotáticos leucocitários, tudo isso tem uma ordem para ir ocorrendo durante o dia e durante a noite. Quando isso, então, isso chama-se ordem temporal interna. Quando essa ordem é perdida, o que pode acontecer?
Um predomínio maior de tônus simpático levando hipertensão arterial, aumento do trabalho cardíaco, aumento da adesividade plaquetária, propensão à trombose e o camarada tem um IAM. Então, uma ordem interna, ela tem que ocorrer. Existem vários sensores neurais, várias estruturas neurais que mantêm essa ordem cerebral interna. E se essas estruturas neurais passam a funcionar de uma maneira imprópria, então o indivíduo tem uma maior propensão a ter essas enfermidades. Bom, vamos passando. Depois eu vou deixar isso com vocês e vocês vão dar uma lida e a gente pode discutir numa outra. Então, conclusão dessa primeira parte da nossa aula. A existência de ritmos endógenos não garante ao organismo sua adaptação ao meio. É fundamental a sincronização desses ritmos ao ciclo geofísico de luz pelo arrastamento. O mascaramento, por outro lado, dá ao organismo a possibilidade de uma resposta imediata a um estímulo ambiental, ampliando a participação do sistema temporal, tornando-o mais plástico. Só para vocês terem uma ideia, então vamos terminar aqui. A ordem temporal interna garante a coordenação dos processos orgânicos, sincronizando osciladores diferentes. A quebra da ordem temporal, com desincronizações e partição, pode fornecer uma indicação de quantos osciladores constituem o sistema temporal da espécie, assim como pode ser causa de múltiplas doenças. O problema aqui é o seguinte, quando o indivíduo acorda, tem que ter uma ativação de estruturas neurais responsáveis com nossos afetos, nossas emoções, e uma ativação neural das regiões do córtex pré-frontal que interage com o nosso mundo afetivo. Okay? Então, nós somos seres bipartidos, nós temos afetos e desejos, e nós temos o córtex frontal e temporal segurando a onda, ok? Dando previsão de punição, por exemplo. Estou passando para a rua, estou morto de fome, tem uma maçã ali, eu quero pegar para comer. Por que eu não pego? Porque eu faço uma previsão de punição. Se eu pegar, eu posso ser preso. Então eu não pego. Mas o mundo dos desejos não quer saber o mundo do desejo só quer saber de que o desejo seja satisfeito. Eu tenho meu córtex frontal, meu córtex temporal, que interage com essas estruturas afetivo-límbicas, promovendo uma série de ajustes e para nós termos um comportamento socialmente possível. Ora, essas ativações e desativações das áreas corticais responsáveis pelo comportamento também tem uma ordem temporal interna. Também tem ordem. Se essa ordem for quebrada, o indivíduo pode ter comportamentos impróprios. Por exemplo, a ordem temporal interna, quando quebrada, pode levar o indivíduo a ter um quadro psicótico. Só para dar um exemplo. Um quadro psicótico pode estar ocorrendo num indivíduo que tem uma quebra da ordem temporal interna, num indivíduo que esteja desincronizado, seus ritmos estão desincronizados com as condições externas do meio ambiente. Então é fundamental. Se vocês quiserem, isso aqui eu só estou falando bem superficialmente. Se você quiser aprofundar nisso mais para frente, né, tem literatura que te permite prontamente. Passada essa fase, então, em que eu falei para vocês de alguns conceitos, nós vamos, então, entrar agora, basicamente, falar um pouco mais da aplicação disso em clínica. Então, os ritmos circadianos, como nós já vimos, são adaptações dos organismos vivos ao fenômeno físico mais previsível que existe, o ciclo dia-noite, o ciclo claro e escuro. Sistema temporizador, né? O que é o sistema temporizador? Aqueles sistemas que marcam tempo, aqueles sistemas que nos ajustam ao ciclo claro e escuro. Quais são eles? Né? Então, o principal, né, são os núcleos supraquiasmáticos que ficam numa região do cérebro chamado hipotálamo. O núcleo supraquiasmático fica ali no hipotálamo. E aí nós vamos falar um pouco de como isso funciona e depois nós vamos falar sobre as dissonias circadianas, né, que são 4 primárias e 2 secundárias, as doenças do mau funcionamento dessas estruturas. Então, num momento inicial, seria interessante a gente fazer uma breve revisão sobre as estruturas
as estruturas que permitem a vigília, que permite com que nós fiquemos acordados. Então, são múltiplas as regiões do sistema nervoso central que nos permitem ficar acordado. E é importante a gente conhecer como isso funciona para a gente entender o que seja sonolência, porque mais tarde nós vamos falar de sonolência diurna. O paciente que tem apneia do sono tem sonolência, mas tem sonolência por quê? Não é? Então, nós vamos entender. Então, são múltiplas as estruturas. Então, olha só, para um indivíduo ficar acordado, a vigília, olha só, nós estamos acordados agora, nós estamos vigília. Nós estamos vigis. A nossa vigília, ela tem uma qualidade ou um conteúdo. Se eu estou muito sonolento, mas estou acordado, mas estou muito sonolento, eu estou vigil. Mas a sonolência impede que eu faça uma série de análises rápidas, que eu faça uma série de conclusões, com que eu interaja facilmente com o meio. Por quê? Porque eu estou vigil, porque existem estruturas do tronco encefálico que acordam o meu córtex, fazem ele ficar acordado. Mas o meu córtex, uma vez acordado, tem que ter um nível de ativação que permite com que ele interaja com o meio e ele gere uma resposta a estímulos ambientais. Ok? Se o meu córtex não tem um nível de ativação bom, eu fico acordado, mas, por exemplo, fico sonolento. A minha interação com o meio é ruim. Por exemplo, eu quero estudar, pego um livro. Se eu estou bem vigil, muito acordado, a interação com o conteúdo do livro é boa e eu aprendo aquilo. Se eu estou sonolento, o aprendizado fica comprometido. Ok? Então, quais são as estruturas? Então, várias estruturas no meu encéfalo, várias estruturas ativam o córtex. Então, são os ativadores. Aí tem vários. O locus cerúleus, que ativa o cérebro com noradrenalina. Os núcleos da RAF, com serotonina. O pedúnculo pontino, né? O pedúnculo pontino e a área lateral da ponte, látero-dorsal da ponte, ativam meu cérebro com acetilcolina. O prosencéfalo basal ativa meu cérebro com acetilcolina. O núcleo túbero-mamilado hipotálamo ativa o cérebro com histamina. O hipotálamo lateral, né, o látero posterior, orexinérgico, as estruturas que usam orexina, ativam essas outras estruturas do tronco encefálico, de tal forma que, em última análise, então, eu tenho regiões que ativam e as regiões que são ativadas. O conjunto dessas duas estruturas geram a nossa consciência, quer dizer, a minha vigília acompanhada de uma qualidade e um conteúdo. Então, o que a gente tem que saber? E, por outro lado, eu tenho ainda essa região chamada área ventral lateral, área pré-óptica ventrolateral, do hipotálamo também, que quando ativa, ela gera sono. Então, o vigília e sono são geradas por estruturas que estão muito próximas. Então, veja só, essas estruturas todas aqui que eu falei, elas ativam o córtex para gerar vigília, mas elas também se projetam para a área pré-óptica do hipotálamo lateral, elas se projetam para essa área, inibindo essa área. Por quê? Porque essa área gera sono. Então, eu preciso ativar o córtex e inibir quem gera sono. Ok? Aí o indivíduo está vigil. Quando o indivíduo vai dormir, eu tenho... Agora, quem é que ativa essas estruturas todas aqui, ó? Quem ativa as estruturas que, uma vez ativadas, ativam o córtex para o sujeito ficar acordado? Quem ativa elas? 3 coisas. A luz ambiental, a temperatura corporal e a baixa quantidade de adenosina no prosencéfalo basal. 3 coisas. Então, vamos entender isso. Poxa, professor, mas o meu quarto é muito escuro. Eu botei um negócio lá na cortina lá, que fica lá 6 horas, 7, 8 horas, 10 horas, meu quarto está escuro. E quando dá 7, 8 horas eu acordo, não tem luz. Perfeito. Porque o que a luz faz é controlar a sua curva de temperatura. É isso que a luz faz. Controla a sua curva de temperatura.
A luz. Controla a sua curva de temperatura. De tal forma que casa direitinho, ó. Sua temperatura mínima entre 3 e 5 da manhã. Quando ela começa a subir, você vai acordar entre 5 e 7, 8 horas da manhã. Então, a curva de temperatura calibrada pela luz passa a controlar o seu ciclo sono-vigília. Num quarto muito escuro. Num quarto muito escuro que não tem luz nenhuma. Então, é isso. A luz do dia controla a sua curva de temperatura. Se você dorme num quarto que não tem cortina, a luz do sol, quando começa de manhã, ajuda ele a acordar, mas não precisa. Se ele estiver todo escuro, a luz já calibrou sua curva de temperatura, a sua temperatura subindo de manhã, ele acorda. Mesmo você estando num quarto muito escuro. Sim, mesmo estando num quarto muito escuro. Ok? Quando você pega um avião, São Paulo-Tóquio, São Paulo-Sydney, e você salta lá, vira uma bagunça. Por quê? Porque tem um problema de informação chegando no seu cérebro. Então, lá você vai ficar com sono de dia e vai ficar sem sono à noite. Por quê? Tem a informação luminosa chegando, mas tem a sua curva de temperatura, ela é mais forte do que a informação luminosa. A sua curva de temperatura, você veio do Brasil com ela, você vai chegar lá com a sua curva de temperatura do Brasil. Ok? Vão ser necessários alguns dias para que a luz recalibre a sua curva de temperatura para você dormir de noite e ficar acordado de dia lá na Austrália, lá no Japão. Tá? Geralmente de 2 dias a 1 semana. Tem gente muito sensível, tem gente menos sensível. E você pode dar uma facilitada se você não dormir no voo. Se você não dormir no voo, não dorme no voo. Chega lá no local, chegou lá na Austrália 10 horas, meio-dia, 3 horas da tarde. O que você faz? Não dorme também. Vai para a rua e vai andar até começar a escurecer. Como? Zumbi, porque vai viajar. Tá bom, você vai ficar zumbi um dia só. Sabe o que vai acontecer? Você vai dormir no escuro e você já vai ajustar a sua curva de temperatura no primeiro dia. Se você dormiu no voo, chega lá cansada, 3 horas da tarde dormiu, uma semana para conseguir calibrar de novo. Ok? Então, a luz ambiente calibra a minha curva de temperatura, que calibra a minha manutenção de vigília ou indução de sono. E uma outra coisa também, isso chama processo circadiano, processo C, que vocês vão ver nos livros de medicina do sono. O outro processo é o processo homeostático, ou processo S. O que é? É o seguinte. Você está acordado, está fazendo um monte de operações, né? Você está interagindo, está estudando, está trabalhando, está operando, está fazendo consulta, um monte de coisa. Isso vai consumindo ATP, ATP vai acumulando adenosina no prosencéfalo basal. Esse acúmulo de adenosina pressiona, estimula o núcleo, a área pré-óptica do hipotálamo anterior, para pressionar sono. Quando a quantidade de adenosina está muito alta, bate com o quê? Com a diminuição de intensidade de luz e com a diminuição da sua temperatura corporal, você dorme. Durante o sono é feito o washout dessa adenosina, ela é retirada do prosencéfalo basal. Conforme ela vai diminuindo, ela pressiona para a vigília. Que já está ocorrendo junto com o quê? Com a sua temperatura começar a subir e com o dia clarear. Então são esses 3 processos que controlam o ciclo sono-vigília. Quer dizer que o acúmulo da adenosina no prosencéfalo leva ao sono? Nessa região aqui. Ela pressiona para o sono. Ela pressiona como? Estimulando essa estrutura aqui, ó, a área pré-óptica do hipotálamo ventolateral. Do hipotálamo anterior, nessa área ventolateral é o hipotálamo anterior. Agora, falta só a gente entender uma coisinha para depois a gente entender o que é narcolepsia. Olha só. O seguinte, essa área aqui, onde que ela está? O hipotálamo lateral, essa área que eu estou chamando de orexinérgica, essa área aqui, ó, orexinérgica, que produz orexina, o que ela faz? Essa estrutura aqui, orexinérgica, ela não estimula o córtex, ela é muito importante, mas ela não estimula o córtex. Sabe o que ela faz? Esses neurônios orexinérgicos do hipotálamo lateral, eles ativam todas as estruturas neurais que geram vigília. Então, ele aqui, ó, ativa o núcleo tuberomabilar, que ativa o córtex histamina, ativa a substância periaquidutal, que ativa o córtex com dopamina, ativa todas as outras estruturas que induzem vigília, mantendo, portanto,
ele ativa continuamente, mantém a vigília estável. A vigília, para ficar estável, as estruturas que induzem vigília precisam ser ativadas pelos neurônios orexinérgicos do hipotálamo lateral. Então, isso tudo funcionando em harmonia, mantém uma vigília estável. Quando o indivíduo vai dormir, sabe o que a área pré-óptica do hipotálamo anterior faz? A primeira coisa que ela faz, ela se projeta para o hipotálamo lateral, inibindo essa estrutura. Qual vai ser a consequência? A vigília vai ficar instável. Eu vou estar acordado, mas de vez em quando eu vou ficar sonolento, aí acordo mais, fico mais sonolento, até que eu durmo. Até que ela consegue ativar tudo. Então, a primeira maneira de inibir as estruturas que induzem vigília é inibir quem mantém a vigília estável. Ok? Isso é importante pelo seguinte, na narcolepsia, já vou adiantar, existe uma perda dos neurônios orexinérgicos do hipotálamo lateral, eles morrem. Então, o que acontece? Eles morrem. O que acontece é que essas estruturas aqui, ó, as outras, ativam o córtex, o indivíduo acorda. Aí, de repente, como a vigília não está estável, existe uma intrusão de ritmo de sono. Então, o cara está acordado, assim, de repente ele é acometido por uma vontade de dormir irresistível. Aí ele dorme por 5, 10 minutos, 3 minutos, acorda. E fica fazendo isso o dia inteiro. Dorme, acorda, dorme, acorda. Por quê? Porque a vigília dele não é estável. E ela não é estável porque essa estrutura está doente. E antigamente, quando essa doença foi descrita em 1800, né, e depois, nos anos vindouros, nos próximos anos, o que se observou é que essa entidade, né, a narcolepsia, ela tem uma causa genética forte. Se conhece a causa genética dessa doença. Mas hoje, de 2 décadas, de 1 década para cá, está aumentando muito a prevalência dessa doença no mundo. Né? E está aumentando por quê? Porque esses neurônios estão sendo agredidos, estão sendo lesados por outras causas que não genéticas. E qual a principal delas? Vacina. Vacina. Entra na internet, põe lá narcolepsia e vacina para você ver a quantidade. Saem milhares de sites, né, que te dão informação sobre isso. Vacina. H1N1. Teve uma epidemia de narcolepsia no mundo a partir de 2009, né, por causa de vacina. O que é melhor, ter uma gripe ou ter narcolepsia, que é uma doença crônica devastadora? O que é melhor? Mas não é só a vacina da gripe que dá isso não, viu? Tem várias outras vacinas relacionadas, né, a essa entidade. Então, eu acho assim, ó, eu não sou contra o pessoal da saúde pública, não sou burro, não sou contra o que eles falam, mas eu acho que nós temos que ser inteligentes também. Assim, quando alguém te dá uma informação, todo mundo vacinar. Não é assim, todo mundo vacinar. Quer dizer, eu não vou deixar que me trate igual gado. Vamos levar boiada por aqui, agora vamos levar por ali. Não é assim. Eu acho que quando alguém te dá uma informação, você tem que pegar essa informação, fazer uma reflexão, estudar e ver se vale a pena fazer aquilo que estão te mandando fazer. Mas é complicado, né, professor? Porque a população tem muito mais conhecimento sobre tem muito mais informação sobre a gripe H1N1 do que sobre a narcolepsia. Perfeito, você mas vai falar narcolepsia, a pessoa não sabe nem o pessoal da saúde pública pensa sempre do ponto de vista populacional, mas eu acho que nós, médicos, nós temos que orientar, nós temos que decidir o que fazer, temos que orientar nossos familiares e nossos pacientes. Você não vai consertar o mundo, mas você pode influenciar as pessoas com quem você lida, né? Eu lembro que em 2009 teve 2 casos de febre amarela na minha região, e aí o pessoal da saúde pública falou, vai todo mundo vacinar contra a febre amarela. E aí foi um tal de meningite, encefalite, narcolepsia na região, por causa disso. Quer dizer, eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão do que vale a pena fazer e do que não vale a pena fazer. A decisão tem que ser nossa. Eu não posso deixar que o outro decida por mim. Eu tenho que decidir o que eu vou fazer. Ok? Por aí, eu falei essa questão da vacina, faltaram bater em mim.
Por isso que eu sou contrário à vacina da gripe. Eu não dou, desde o início, eu não dou receituário para vacina de gripe. E ainda eu falei na rádio, o pessoal depois da saúde pública ligou para mim, inclusive, e se preparem para um novo ciclo de problema aqui no Brasil, que é esse medo da dengue, uma vacina que não foi experimentada em tempo suficiente, estão aprovando a toque de caixa e vão liberar essa vacina da dengue para salvar a pátria. Ó, eu vou dizer... Como? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Ó, a gente pode entrar na internet agora no intervalo da aula, tá? Saiu agora numa revistinha bobinha chamada Nature, né? Nature, a revista de maior impacto em ciência, saiu um trabalhinho agora no dia 3 de julho de 2015, mostrando assim a devastação que a vacina da gripe causou no mundo ocidental com relação à narcolepsia. Você viu esse trabalho? Você viu? Eu não li o trabalho, mas eu vi... 3 de julho agora de 2015. A gente... A vacina destrói... Os neurônios orexinérgicos do hipotálamo lateral. E aí, pronto, você tem uma doença pro resto da vida, porque isso não tem... É pro resto da vida. Uma doença grave como a narcolepsia. Então, mais uma vez eu digo, ó, eu não estou dizendo aqui para ninguém se vacinar, para ninguém não se vacinar, ou para não vacinar, mas não prescrever mais vacina. Eu só estou dizendo que você não pode aceitar uma informação e sair fazendo. Você tem que fazer uma reflexão. Você tem que ir atrás de outros trabalhos da literatura para mostrar problemas que, às vezes, o sujeito que indica tomar vacina não conta para você e você fazer uma decisão racional. Né? E ver quem financiou essas pesquisas, professor. Aí é um outro problema, que hoje em dia, uma coisa terrível que nós estamos sendo vítimas é disso que se chama de medicina translacional. Quer dizer, é a passagem rápida de alguma coisa para o laboratório e para a clínica. A passagem rápida de conhecimento do laboratório não pode ser rápido. Por quê? Porque você tem que conhecer muito bem quais são os efeitos colaterais. Não só de alguma coisa que possa lhe trazer morte de um determinado tecido, como um efeito colateral mesmo de um fármaco, por exemplo. Então, existe para dor de cabeça um fármaco que todo mundo manda fazer, que é coronário constritor, que induz arritmia grave, que induz acidente vascular encefálico e que custa caro, sendo que tem outros que têm um efeito muito melhor e custa 50 centavos o atendimento no pronto-socorro. Mas desse ninguém fala. Por quê? Porque isso não interessa para a indústria farmacêutica, interessa o caro, que ela acabou de pesquisar já que entra no mercado. Então, é outra coisa, o médico tem que saber fazer uma reflexão, né, para ver o que vai ser melhor para o doente e vai trazer menos prejuízo. Né, e não se deixar-se ser fruto de massa de manobra de indústria farmacêutica. Né. Muito bom. Então, então, eu já falei, então, como é a vigília, né? Como é a vigília. Durante o sono não REM, eu tenho a inativação das estruturas que induzem vigília e também tenho a inativação dessas duas estruturas aqui, o tegmento pedúnculo pontino e o tegmento laterodorsal da ponte, que induzem sono REM, que está em verde aqui. E quando eu entro em sono REM, o que acontece? No sono REM, eu tenho a inativação de todas as áreas que induzem vigília, mas eu não tenho o bloqueio do tegmento pedúnculo pontino e o tegmento laterodorsal da ponte, que quando ativam o córtex, produzem sono REM. Então, a neurofisiologia, a anatomia e a neuroquímica da vigília, do sono não REM, do sono REM, estão muito claros na literatura, para quem quiser entender isso, tá? Vamos passar aqui, vamos passar. Então, olha só, em condições normais, falando de uma maneira mais simples, a luz entra na retina, da retina ela vai lá para o supraquiasmático. Entrou muita luz, o supraquiasmático ativa o hipotálamo lateral, ativa o tálamo, vai até o córtex, né, e o indivíduo fica acordado. Caiu a intensidade de luz na retina, caiu a intensidade. A retina informa para o hipotálamo, o núcleo superior, que a intensidade de luz ambiental está baixa. O núcleo supraquiasmático não ativa outras áreas que induzem vigília e informa a pineal que a quantidade de luz do ambiente está baixa. O que a pineal faz?
produz melatonina e joga na circulação. O que a melatonina faz? A melatonina é um hormônio que, quando cai na circulação, informa, porque ela cai na circulação sistêmica, ela informa todo o nosso corpo que a intensidade de luz está baixa no ambiente, que é para diminuir o metabolismo. Diminui o metabolismo, então, diminui a frequência cardíaca, diminui o débito cardíaco, diminui os volumes pulmonares, diminui a capacidade residual funcional, diminui o metabolismo hepático, diminui a filtração glomerular, diminui a produção de urina, relaxa o detrusor para a urina que for formada, né, com a maior complacência para ela ser armazenada, diminui o metabolismo muscular, diminui a produção energética. E o que acontece com isso? Cai o metabolismo, cai a sua temperatura, maior propensão, maior facilidade para você dormir. Então a melatonina é fundamental. Se eu não tenho melatonina circulante, não há queda do metabolismo, não cai temperatura, o sono fica mais difícil. Portanto, uma coisa que vocês têm que perguntar a todo doente que vocês atendem, se ele dorme de luz acesa. Quer dizer, a luz acesa é terrível, bioquimicamente, para o cérebro. E a luz não é só uma luzinha dessa daqui, ó. Está comprovado que a melatonina pode ser diminuída com baixa intensidade de luz ambiental. Luz de abajur, de relógio, rádio-relógio, de LEDzinho de televisão, de celular, pode ser suficiente para... Sobre esse uso da melatonina, eu me lembro que numa das aulas aqui falou que aumenta a infertilidade e doenças neoplásicas, não sei. É o quê? A gente vai falar disso mais para frente. Aguarda só um pouquinho. Só um pouquinho. Então, veja só, eu posso interferir farmacologicamente nesse sistema em várias maneiras. Por exemplo, a luz, quando entra na retina, a fotossensibilidade retiniana é dependente de melanopsina, né? Eu posso, por exemplo, bloquear isso dando vitamina B12 para o paciente. A passagem da luz da retina para o supraquiasmático pode ser bloqueada dando algum fármaco que bloqueie o glutamato, por exemplo. Qual é o fármaco que é bloqueador de glutamato? A lamotrigina. Ou um bloqueador do canal de cálcio, por exemplo, a nifedipina, bloqueio. Então, o indivíduo, às vezes, o paciente, por exemplo, eu fiz isso com um aluno meu. Então, o aluno estava indo dormir 3, 4 horas da manhã, não conseguia acordar às 7 horas. O que eu fiz? Vai chegar uma hora que eu vou comentar isso de novo. Mandei ele usar óculos escuros à noite, não durante o dia, à noite. Porque a gente não vive num meio ambiente mais natural, vivemos num meio ambiente cultural. Quer dizer, a luz, quando de noite as luzes chegam no seu olho de diversas maneiras, usar óculos escuros à noite e fazer um bloqueio químico com vitamina B12. Foi suficiente. Foi suficiente. Mas se não fosse suficiente, ainda podia fazer um bloqueio com bloqueador de glutamato e de cálcio. Ok? Foi suficiente. Fazer isso, mais uma série de outras condutas que nós vamos ver mais para frente. Eu não sei onde eu li, professor, não lembro, mas estava falando sobre a luminosidade das UTIs, que interferem em vários processos do paciente, que dificultam até a terapêutica que está sendo tomada. Não só isso, né? Eu fui em Teresina em novembro do ano passado dar uma aula e me pediram para falar sobre isso, sobre luz e ruído. Ruído é pior ainda. É pior ainda. O hospital é muito barulhento, né? O hospital, as pessoas falam muito alto. O auxiliar de enfermagem, o técnico de enfermagem que trabalha de noite, ele não tem a sensibilidade para conversar com seus colegas baixinho. Eles gritam, falam alto, contam piada, dão risada. O quarto de plantão da neurologia fica no meio da enfermaria. A gente colocou de propósito, o quarto do docente lá. Então, eu vejo isso a todo momento. Estou lá dando plantão, toda hora eu tenho que sair do quarto e falar, gente, baixa. Não é que eu quero dormir, não. Que eu não durmo no plantão, eu fico lendo. Mas, assim, é porque isso atrapalha o doente. Então, o ruído, a luz, a UTI, não é só UTI, é enfermaria, tem que ficar apagada de noite. Mas falava que o ambiente da UTI é antifisiológico, né? Nesse estudo. Mas é mesmo, não só da UTI, do hospital também. Do hospital também. A vitamina
A vitamina B12 você faz 5.000 unidades internacionais intramuscular a cada 15 dias. Ela faz um bloqueio químico da luz à noite, quando a intensidade diminui. Se você associa isso com óculos escuros à noite, você simula muito uma condição mais fisiológica de sem luminosidade, né? Você faz a cada 15 dias? Olha, 2, 3 meses, 4 meses, até o paciente conseguir entrar... Até, por exemplo, no caso do meu paciente, até ele parar de dormir às 3 horas e começar a dormir 9 da noite. Né? Lógico que não foi só isso que foi feito, são várias outras condutas que nós vamos analisar mais para frente. E o pessoal que dá melatonina? Calma, nós já vamos chegar. Vocês estão preocupados com a melatonina, né? Mas... O colega me deu, meu filho trouxe, o outro falou para não tomar. Você tem que saber muito bem o que você quer com a melatonina. A melatonina não é um indutor de sono, ponto. Não é para tratar insônia, não é para tratar quem dorme mal. A melatonina não é um indutor. A melatonina é uma substância fisiológica que o corpo produz que ajuda o indivíduo a se adaptar à variação geofísica de luz. Ela ajuda o indivíduo a ficar acordado quando está claro e dormir quando está escuro. É isso que ela faz. Ela não induz sono. Bom, eu vou pular isso aqui porque depois vocês leem no slide, né? Bom, já falamos de hipocretina. Bom, agora a gente precisa entender a nossa curva de temperatura corporal. Então, aqui está ela. O que eu chamo de T0 é quando a minha temperatura chega no mínimo durante a noite. E o que eu chamo de T16 do fotoperíodo é quando a minha temperatura chega ao máximo entre 19 e 22 horas. Ok? Então, o período de sono... Onde é que o indivíduo dorme? Entre o T16 e o T0. Quer dizer, quando a minha temperatura chega ao máximo, lembra que eu falei? Quando ela chega ao máximo e começa a cair, começa a ter uma série de expressão de determinados ritmos bioquímicos no corpo que vão preparar o meu corpo para o sono. A minha temperatura começa a cair e eu durmo. Aí eu durmo, quando ela chega no máximo, quer dizer, quando ela chega no mínimo, ela começa a subir, eu acordo. Então, eu fico em vigília quando a minha temperatura está alta e eu durmo quando ela está baixa. Ok? O período de vigília compreende, então, o T0 e o T16 e o período de sono entre o T16 e o T0. E a melatonina? A melatonina, então, tem o seu pico máximo de secreção quando fica escuro. Melatonina não é um hormônio da noite. Melatonina é um hormônio do escuro. Se chegar de noite e estiver claro, não tem melatonina. E aqui já entra uma série de considerações que, por exemplo, a gente podia fazer. Nas mulheres, melatonina em mulher é um problema. Nas mulheres, o pico de melatonina começa mais tarde e cai mais cedo. Mais cedo. Em pessoas deprimidas, ele começa muito mais tarde e termina muito mais cedo, configurando a depressão como uma doença cronobiológica, que ela é, cronobiológica. Principalmente mulher. Mulher tem mais tendência à depressão do que os homens, tem mais tendência, principalmente depois dos 40 anos. Então, as mulheres precisam ter uma preocupação, né, de se manter ajustadas ao ciclo geofísico de luz para evitarem esses transtornos, para evitar ficar doente. Então, o que nós falamos? O período principal do sono começa quando a temperatura começa a cair no T16, o período principal do sono termina quando a temperatura começa a se elevar, T0. O período do sono fica restrito, então, entre essas duas situações, né? T16 e T0.
que a gente acabou de falar, né? O sono principal. Dá para fazer a gentileza? Então, quer dizer, o período do sono fica restrito entre aquele pico máximo da dia. Quando ela começa a cair, entre o período do sono fica restrito aqui, né? Ao T16 e o T0. Ó. Quando ela começa a cair, ó, temperatura baixa. Aí que vou ter o sono. O sono começa daqui e vai até ele começar. Ele termina quando ela chega no mínimo e começa a subir. Na temperatura mínima. Ok? Quer dizer que esse entre 0 e 16, por exemplo, durante o dia que eu estou acordado. É o período da temperatura máxima. Que a sua temperatura está... Né? Essa quedinha aqui depois do almoço é fisiológica. Mas ela pode ser mais pronunciada, dependendo da quantidade de carboidrato que você come. Quer dizer, o carboidrato tem que comer na temperatura mais baixa. Tá certo? O que eu estou falando? Porque eu vou acordar ali. O consumo de... ajudar a aumentar a temperatura. Olha só, o consumo de carboidrato de manhã é um Zeitgeber, é um sinalizador de que o dia está começando. Eu acordei, estou em pé, aumentou meu tono simpático, eu estou comendo carboidrato. Meu cérebro entende isso assim, ó, é um sinalizador de início de dia. Tá? Se tiver atividade física, então melhor ainda. Por quê? Aumento de frequência cardíaca. Ok? Quer dizer, vai para o trabalho andando, sobe escada, tem que ter um aumentozinho de frequência cardíaca. É um sinalizador. Isso ajuda a calibrar o meu cérebro. Ok? O cérebro precisa ser calibrado a partir de coisas externas. Ele tem um ritmo endógeno, mas tudo que é externo ajuda a calibrar ele. Então, carboidrato aqui é um sinalizador de início de dia e a temperatura vai subindo, eu estou acordado. Isso aqui nós já falamos. Vigília. Essa quedinha aqui, né, nós já explicamos já por quê. Então, os dois fatores que eu falei. Fator C, azul, circadiano. Temperatura começa a subir, a intensidade de luz começa a aumentar no ambiente, estou acordado. De noite, a intensidade de luz começa a cair, calibra a minha curva de temperatura que começa a cair também, sono. E o fator S, que é a adenosina. Eu estou acordado. A adenosina está baixa, ó. Ela foi retirada do prosencéfalo basal. Ela pressiona para a vigília. Aí eu começo a atividade vigília, ela começa a cair, começa a subir. Quando ela chega no máximo, ela pressiona para o sono, eu vou dormir e ela começa a ser retirada do prosencéfalo basal. Então tem dois fatores que regulam o meu sono. O fator homeostático, que é o fator S, e o fator circadiano. Que na verdade tem dois componentes, a luz e a temperatura. Bagunçou isso, vai bagunçar todo o funcionamento do seu corpo. O que bagunça mais isso em condições normais? O jet lag. Né? Sair, né? Bom, então, o que faz com que o núcleo supraquiasmático esteja sincronizado, né, com a variação geofísica de luz? A gradação de luz, quer dizer, muita luz de manhã, pouca luz à noite, né? Gradação de luz, o nascer do sol e o escuro. A melatonina. A melatonina liberada de noite, diminuindo o metabolismo de tudo, é um sincronizador do supraquiasmático, dizendo que está de noite mesmo. Atividade física matinal com taquicardia. Né? Então, atividade física, as atividades do dia a dia. Acordo, ando, corro, subo escada. É um sinalizador de início de dia. A refeição com carboidrato. A rotina, ou seja, acordar no mesmo horário. Isso é fundamental. Fundamental. Essa história de segunda a sexta acordar às 6 horas da manhã e sábado e domingo às 10 é a pior coisa que você pode fazer para o seu corpo. Núcleo supraquiasmático não sabe o que é segunda, terça, nem sábado, nem domingo. Quer dizer, o ideal é você acordar todo dia no mesmo horário. É fundamental. Quer dizer, dormir deitado e ficar acordado em pé ou sentado. Isso é fundamental. Você quer ter um dia ruim? É você dormir sentado.
Experimenta um dia na sua casa, numa poltrona legal, confortável, você dormir sentado para você ver como é que vai ficar no dia seguinte. É ruim, a qualidade do sono é ruim. A macroarquitetura do sono e a microarquitetura ficam alteradas. Agora, experimenta também, num dia que você precise, eu vou dar uma aula fundamental na segunda-feira, que eu tenho que estar bem atento e tal, aí eu passo o domingo inteiro deitado. A inércia no dia seguinte para a atenção, para a vigília, vai estar muito aumentada, a inércia. Por quê? Porque eu tirei o componente da postura, que é fundamental, né? Ficar acordado em pé ou sentado, dormir deitado. Início do sono é um outro sincronizador do supraquiasmático, né? Na verdade, o que a postura faz é regular o tônus simpático e parasimpático. Muito bom. Agora, de posse desses conhecimentos fisiológicos, vamos falar um pouco das dissonias circadianas. Então, a dissonia é um desalinhamento de um determinado comportamento ciclo-vigília com o seu relógio biológico. Isso vai levar a um atraso ou adiantamento da fase do sono. Isso aqui é um trabalho que, embora seja de 2002, né, ele é um trabalho fundamental porque ele é muito bom. As dissonias podem ser primárias ou secundárias. Primárias, síndrome da fase atrasada do sono, 86% dos casos de dissonia. Síndrome da fase avançada do sono, 10%. Padrão ciclo-vigília irregular, distúrbio do sono ciclo-vigília diferente de 24 horas. E as secundárias, síndrome da mudança de fuso horário, que é o jet lag, e o transtorno do sono do trabalhador em turno. As duas mais prevalentes, que a gente tem que saber, o médico do sono tem que saber, é a síndrome da fase atrasada do sono e a síndrome da fase avançada do sono. Vou contar uma história para vocês terem uma ideia da gravidade que essas condições podem tomar. Eu tenho uma residente do Amazonas que ela é R3, né? Lá na neurologia da minha escola, o residente, ele passa, na residência inteira ele faz ambulatório de sono, mas ele fica comigo um mês inteiro no R3, e depois, se ele quiser fazer medicina do sono, ele fica mais 2 anos fazendo só isso. Bom, essa minha residente não tinha passado ainda um mês conosco. Então, ela tinha conhecimento de medicina do sono superficial, que ela viu nos ambulatórios, ela não tinha conhecimento de várias enfermidades. Ela tem uma avó de 86 anos, né? Lúcida, que morava lá em Manaus e que veio morar, então, quando essa menina quando essa médica foi fazer residência conosco em Botucatu, a mãe veio junto e trouxe a avó. Botucatu é uma cidade fria, só faz calor lá dezembro, janeiro e fevereiro, e o resto do tempo é frio, e essa época de inverno é bem frio. E a senhora ficou lá, dentro de casa. A pior coisa que você pode fazer com o indivíduo idoso é deixar ele dentro de casa. Ficou dentro de casa. Com mais ou menos uns 6 a 8 meses, ela começou a desenvolver um quadro cognitivo. Esquecer as coisas, tomar banho. Como se estava vindo bem, de repente teve um declínio cognitivo. Aí o que a minha residente pensou? Minha avó, com 86 anos, está desenvolvendo um quadro demencial. Aí a senhora piorou muito, não conhecia mais os filhos, não sabia mais o nome de ninguém e começou a dormir de 3 às 10, 11 da noite e passar a madrugada inteira infernizando a família. Aí a residente pegou a avó, levou no hospital, aí cometeu um erro, que foi fazer a tomografia. Fez uma tomografia, porque hoje ninguém mais pensa, hoje é só exame complementar, fez uma tomografia e ela o que a senhora apresentava? Tinha uma atrofia do idoso, uma atrofia importante, com dilatação ventricular. Aí ela, nossa, isso é uma hidrocefalia, de pressão alta intermitente. Levou para o neurocirurgião. O neurocirurgião não pensa, olhou para a imagem, viu aquele ventrículo enorme, vamos drenar isso aqui. E meteu um dreno num cérebro que estava bonzinho para a idade. Meteu um dreno, o líquor saiu, o que aconteceu? O cérebro despencou, murchou, distendeu aqueles enovelados subaracnoides, ela, hematoma subdural. Aí drena o hematoma subdural. Aí depois
e vai para a UTI, porque velho fica deitado, faz pneumonia. Né? Não sei como é que não morreu. Aí drenou uns 3 hematomas subdural, aquele rolo todo. Quando a velha estava bem ruim, mas bem ruim mesmo, a Camila chegou para mim e falou, professor, o senhor não dá uma olhada na minha avó? Mas isso já tinha passado uns 6 meses já nessa confusão. Eu falei, mas agora? Eu falei, tá bom, vou lá ver. Aí fui lá ver. Cheguei lá, primeira coisa, peça a neurocirurgia. Ela aproveitou que ela tinha um hematoma ainda laminar, subdural, arranca o sistema de drenagem. Puncionei, antes disso, puncionei, vi a pressão, fiz um tapping teste, joguei soro fisiológico para ver se a pressão subia. Não subiu, tinha uma boa complacência o cérebro dela, porque estava atrofiado, tinha boa complacência. Eu falei, saca o sistema de drenagem. Tirou todo o sistema de drenagem. O cirurgião tirou a contragosto, mas tirou. Aí deixou a senhora lá. Aí passou uma semana e tal para recuperar da cirurgia. Sabe o que eu fiz? Eu tirei a senhora da enfermaria e botei ela coará para tomar sol. Foi só isso que eu fiz. Tirei ela e botei assim, de 3 horas da tarde. Né? Com um protetor na vista, né? Um protetor, não era um óculos escuro, era um protetor, né? Para não... Na verdade, eu não queria que ela tomasse sol, eu queria que ela ficasse no claro. Então, coloquei um protetor na pele, né? Tinha pouco cabelo e tal, para não ter lesão de pele, e botei no sol. Só isso. Só isso. Ela tinha um síndrome da fase avançada de sono. O síndrome da fase avançada de sono pode cursar com transtorno cognitivo. O que essa senhora precisava era de luz. Ela não tinha luz no cérebro. Só ficava no escuro. Por quê? Porque Botucatu é uma cidade fria, você não tem vontade de ir no ambiente, fica só dentro de casa, com uma luzinha dessa. Então, a partir do momento que ela foi para o sol, que ela tomou luz solar, e assim, ó, ela não está tendo uma fase avançada do sono, ela não está dormindo mais cedo, eu vou jogar a luz aqui, o que a luz vai fazer? Luz e carboidrato para ela à tarde. O que eles vão fazer? Vão empurrar a fase do sono para frente. Uma semaninha só. Ela passou a dormir 9, 10 horas da noite, acordou cedo. Aí eu falei assim, agora é luz de manhã, vai andar de manhã, vai para a praça de manhã e vai tomar luz à tarde, para empurrar a fase do sono mais para frente. Voltou a cognição, hoje em dia conversa, normal. Só isso. Ela não precisava ter feito tomografia, não teria precisado internar, não teria precisado drenar, não precisava fazer nada, era só luz solar. Então, mas a minha residente não tomou essa conduta porque ela não conhecia o síndrome da fase avançada do sono, que ocorre muito em paciente idoso. Porque a gente vai para a rua, a gente toma luz solar. O idoso não, fica dentro de casa, ainda mais numa cidade fria. Agora, nós estamos no Brasil, um país que tem sol em abundância. Imagina uma condição como essa num país europeu. A Bélgica chove de 300 a 320 dias por ano. Por ano, 300 a 300, o clima está nublado, chuvoso. 40 dias de sol por ano. Imagina num país desse, Noruega, Suécia, a quantidade de idosos que tem esse problema. O que esse sujeito tem que ter em casa? Um aparelho para fazer, simular a luz solar, um aparelho com 5.000 luxes, 10.000 luxes. Eles tomam 2, 3 horas por dia de luz solar para simular o sol, fototerapia. Aqui no Brasil não precisa. Eu tenho um aparelho para fototerapia, que eu ganhei da indústria. Nunca usei, eu uso aquilo para ver, porque a luz é muito forte, eu uso aquilo para ver a radiografia. Eu tenho um grandão. Tem. Eu uso aquele troço enorme, chego lá, pego uma tomografia, eu ressono, mas como é bom para ver, né? Uso como negatoscópio, ok? Porque não precisa, os seus doentes você bota para tomar luz solar. Muito bom. Que livro que a gente podia dar uma lida nisso aí? Literador, o senhor indicaria para a gente? Nossa, qualquer livro-texto de medicina do sono tem essa parte de cronobiológica, né? Qualquer livro. O Krieger tem isso, muito bom. O Chokrovert também tem, muito bom. Bom, então vamos começar pela mais prevalente, 86% dos casos, o síndrome da fase atrasada do sono. Eu acho sempre melhor a gente começar contando a história, né? A história. Então, um outro caso, o meu aluno, que eu já falei para vocês, que estava indo dormir 4 horas da manhã,
e acordando, e se deixasse, acordava 11 horas, meio-dia e funcionava muito bem. Ele tem, o que esse paciente tem? Ele tem um ciclo sono-vigília de 24 horas, só que com horário ruim, está dormindo no horário ruim. Aí, olha só, esse paciente tem uma rigidez do relógio. Eu não consigo pegar o relógio dele e fazer isso com o relógio dele. Trazer, por exemplo, de 3 da manhã, trazer ele, deixa eu ver, trazer ele de 3 da manhã, né? 3 da manhã, para ele dormir 9 horas, 10 horas da noite. Ele tem rigidez do relógio, não dá para fazer isso. Mas dá para rodar ao contrário. Então, esperei as férias dele, falei, você está dormindo 3 horas da manhã? Tô. Então, você vai aumentar 2 horas por dia. Quem dorme às 3 não consegue dormir meia-noite, mas consegue dormir às 5. Então, um dia dorme às 5 da manhã, no outro dia dorme às 7, no outro dia dorme 8, dorme 9, dorme 11. Vou rodando o relógio no sentido horário, até chegar no horário que eu quero, que é 9 horas da noite. Então, vamos fixar o seu relógio 9 horas. Um mês de férias dá para fazer isso. Então, vamos fixar o seu relógio às 9 horas. Aí, como é que eu vou fixar isso? Eu vou fixar tomando todas as condutas que eu preciso. Vamos marcar esse slide. Vamos marcar o slide, vamos lá para como é que eu vou fixar o relógio dele. Depois eu volto para cá. Como é que eu vou fixar o relógio dele? Eu vou. Esse indivíduo está dormindo às 9 horas e está acordando cedo. Eu preciso fixar o relógio. Então, eu vou botar um horário para ele acordar. Então, vai acordar 6 horas da manhã, 7 horas da manhã. Todo dia tem que acordar nesse horário. Aí, o que ele vai fazer? Vai fora de casa, vai ficar uma meia hora andando. Ou simplesmente não quero andar, então fica quarando lá, só tomando luz solar. Atividade física de manhã, com aumento da taxa de frequência cardíaca, mais carboidrato de manhã. À noite, o que eu vou fazer à noite? Eu posso fazer várias coisas. Por exemplo, o que eu fiz com ele? Óculos escuros, daquele de Playboy que vem até aqui atrás, até aqui, tudo, né, para não entrar luz por aqui, né, pela lateral, óculos escuros e vitamina B12, para fazer um bloqueio de luz. Poderia dar melatonina também, né, para quê? Diminuir o metabolismo. Mas eu não dei. Nem dei bloqueador de cálcio também. Eu só dei vitamina B12 e proibi. Ele gostava de fazer atividade física à noite. Tirei a atividade física da noite, foi para a atividade física de manhã. Ok? Então, horário das refeições. Não, eu só vou fazer isso, eu só vou começar a mexer nisso quando o paciente tiver rodado o relógio e chegar no horário que eu quero. Eu quero que ele durma 21 horas. Chegou ali, está dormindo 21 horas e acordando 6, 7 da manhã. Agora eu vou fixar esse horário. Mas antes de fixar esse horário, quantas horas ele vai dormir por dia? Esse paciente não tem um problema de número de horas que ele dorme. A hora que ele vai deitar e a hora que ele vai levantar. Eu pergunto para o paciente, no sábado e domingo que você não tem problema, quantas horas você dorme? Eu durmo 7, 8, 9, não importa o número de horas que ele dorma. Não importa. O problema é só, o número de horas que ele dorme é o número de horas que isso é geneticamente determinado. A maioria da população dorme entre 7 e 8 horas por noite. O número de horas não importa. O que importa é que uma vez chegou no horário, eu tenho que fixar. Não pode exercício físico à noite, não pode comer carboidrato à noite. Exercício físico de manhã, carboidrato de manhã, luz de manhã, ausência de luz à noite. Então você faz isso e você fixa o horário, fixa. Esse paciente fixou o horário. Ele voltou para o curso de medicina depois, terminou, já ele é residente, R3 de cardiologia. Ok? Então, é muito fácil você tratar um síndrome da fase atrasada do sono. O difícil é você reconhecer. Né? Esses pacientes são mal diagnosticados. Então, 6 a 16% desses pacientes são tratados como pacientes com insônia. Os casos começam na adolescência. Por quê? Porque na adolescência nós já vimos que é uma situação, né, que o jovem ele gosta de ficar acordado até mais tarde, né, e acordar mais tarde. 45% tem história familiar, doutora. Como é seu nome mesmo?
Carolina. 45% história familiar, geneticamente determinado. Né? Você não falou que você é assim, tem um filho assim? O que mais que pode? Mas a síndrome da fase atrasada do sono pode ser adquirida também. Trauma de crânio, transtorno, depressão, transtorno de personalidade. Né? Ela traz prejuízos sociais e escolares e prejuízo no aprendizado. Como é que é o hipnograma dele se eu fizer uma polissonografia? Uma latência de sono muito grande. Mas depois que ele dorme, a arquitetura de sono dele é normal. Porque ele não tem um problema de sono, ele tem um problema só do horário que ele dorme, que é impróprio. Problema do ritmo. Agora, é importante que a gente diga também que o sono desse paciente acaba sendo de má qualidade, pelo menos no seu terço ou na metade final do sono. Por quê? Porque, olha só, o meu sono, o sono fisiológico, ele tem que ocorrer no horário ideal para o sono. Qual é o horário ideal para o sono? O horário em que a minha temperatura está mais baixa. Então, eu tenho que dormir, azul claro, na hora que a minha temperatura está mais baixa, azul escuro. O que acontece no indivíduo que tem uma síndrome da fase atrasada do sono? A curva de temperatura dele se mantém bonitinha. Ele que vai dormir mais tarde. Então, o que acontece? Acontece que uma parte do sono dele, ele dorme já com horário de temperatura corporal mais alta. E isso interfere na qualidade desse sono. Ele tem um aumento do número de despertares. Então, acontece que o sono dele não é tão reparador como se ele estivesse dormindo no período ideal com a curva de temperatura correta. Ok? Bom, isso aqui é o restante do quadro clínico desse paciente, né, que a gente já falou. E outra coisa, a síndrome da fase atrasada do sono acaba induzindo quadros depressivos e ansiosos, né? E alguns desses pacientes acabam usando de álcool e de medicamento para ter uma qualidade de sono melhor, para induzir o sono, o que acaba fragmentando ainda mais o sono dele, deixando o sono dele numa pior qualidade. O tratamento nós já falamos, né? Já falamos disso tudo. Se eu quiser tratar com luz artificial, né, 5.000 a 10.000 lux de manhã, 5 a 10 exposições de 60 minutos por dia. Não precisa de fazer isso aqui no Brasil. Aqui o que você... Bom, melatonina. Como é que se usa a melatonina? Eu uso a melatonina na dose de 0,5 a 5 miligramas no anoitecer. Por quê? Porque o que eu quero é que esse paciente tenha a informação de que está escuro para desacelerar o metabolismo dele. O Brasil é um país cheio de irracionalidades, né? Veja só, o FDA dos Estados Unidos libera melatonina para uso. Os países europeus todos liberam. Aqui no Brasil teve um senhor, já com mais de 90 anos, chamado Elisaldo Carlini, que nos anos 70 resolveu proibir o uso da melatonina no país. E esse troço ficou até hoje. Esse sujeito é vivo, foi um professor titular da Escola Paulista de Medicina. Ele é vivo, ele influencia lá na Anvisa e a melatonina é proibida no Brasil. Isso é uma irracionalidade. Então, o que acontece? Os pacientes que precisam têm que comprar. Né? Qualquer boa farmácia de qualquer boa capital importa esses medicamentos. Né? Botucatu tem sacoleiro que vão para o Paraguai, então a gente dá a receita ao paciente, ele vai lá no motorista do ônibus, vai lá e compra esse troço no Paraguai com a receita, o medicamento de boa procedência, francês, norte-americano, volta atrás e você dá para o doente que precisa. Quer dizer, embora proibido, né, se usa isso com tranquilidade. Não tinha nenhum argumento a favor, porque ele tinha algum argumento que ele usava para não querer liberar de jeito nenhum. O Brasil não se resolve as coisas com argumento. O cara chegou lá e disse assim, não vai, e está até hoje. Né? De uma forma irracional, não tem porquê. Eu já escutei que teve um lobby muito grande das empresas de benzodiazepínicos, né? Para isso? Eu não tenho essa informação. Falaram já isso daí, que as empresas que na época fabricavam benzodiazepínicos fizeram um lobby muito grande no sentido de não se liberar melatonina no Brasil.
Porque esses pacientes de atraso de fase de sono, eles chegam muito, o senhor vê isso daí, como o senhor falou, com queixa de insônia, né? Chegam muito com queixa de insônia. E é um dos remédios mais prescritos é o benzodiazepínico. Então, é mal dado o diagnóstico e é prescrito o benzodiazepínico. Agora, como é que o médico se presta para isso, né? E uma coisa interessante que eu já ouvi a respeito disso também, perguntar para o paciente que tem insônia, você acorda com o despertador? Sim, acorda. Se ele acordar com o despertador, a chance de ser atraso de fase é grande. O horário que ele dorme, que ele acorda também, né? Quer dizer, o diagnóstico do atraso de fase de sono não precisa de nenhum exame complementar. A história. Sua história. Um jovem com história familiar, em 50% das vezes, que dorme tarde. Você pergunta para ele assim, ó, sábado e domingo que você dorme tarde e acorda tarde, você levanta bem? Eu levanto bem e funciono super bem. No meio de semana, o mundo não foi feito, né, para boêmio, o mundo foi feito para quem dorme com as galinhas. Então o indivíduo dorme cedo e acorda cedo. E se ele vai dormir 3, 4 da manhã e tem que acordar às 7, o funcionamento dele, a cognição dele vai ficar muito prejudicado. Correto? E a questão dos riscos que eu perguntei? A infertilidade, A melatonina, quando usada de forma imprópria, por um tempo prolongado, em quem não precisa, ela pode diminuir a fertilidade e ela pode facilitar o aparecimento de neoplasia dos órgãos reprodutores, testículo, ovário. Veja bem, o meu paciente tem um síndrome de atraso da fase de sono. Eu quero usar melatonina para ele de noite. Eu vou usar por um mês e meio, 2 meses no máximo, até ele ficar em fase de novo, com ciclo claro escuro. Não tem por que usar melatonina 1 ano, 2 anos, 3 anos. Não tem sentido isso. Meio a 6 miligramas por... No horário que ele vai dormir. Mas dose única. Dose única. Testículo e ovário, mais que uma pessoa. É. Atividade física, né? Bom, jejum de carboidrato à noite, né? Como a gente já falou. Avanço de fase. Avanço de fase é fácil. Como é que eu vou tratar avanço de fase? Só com luz. Só com luz. Vou botar luz de manhã e luz à tarde para empurrar a fase do sono para frente. Já falamos do quadro clínico. Ele vai dormir mais cedo. Trabalho em turno. Isso aí já é uma dissonia secundária. O trabalho em turno é um troço irracional também, né? Não tem sentido você... Porque, veja só, se fica mais fácil para o empregador pagar 3 funcionários diferentes do que botar um funcionário para trabalhar mais do que 8 horas, porque ele paga hora extra, é uma coisa absolutamente compreensível, né? É melhor... Se você precisa de uma empregada doméstica para trabalhar 12 horas na sua casa, é melhor que você tenha 2, fica mais barato do que você ter uma só. Isso já tem... Entra em site da internet, no Google, que eles te mostram que é mais barato. O que você vai pagar de hora extra, de encargos trabalhistas, fica mais caro você pagar uma só do que se você tiver 2. Bom... Então, eu entendo que o empregador precise de funcionário, você tem uma indústria, ele não quer pagar hora extra, ele tem 3 funcionários para cobrir o turno. Agora, é lógico que você tenha, por exemplo, um indivíduo trabalha no turno da manhã, da tarde e da noite. Fixa ele num turno só. Faz menos mal à saúde do que se você colocar ele para, por exemplo, como nos hospitais, as enfermeiras e as técnicas e auxiliares de enfermagem. 3 semanas de manhã, 3 semanas à tarde, 3 semanas à noite. Isso detona com a vida, né? Turno alternado. Detona. O indivíduo que trabalhou 10, 15 anos assim, bagunçou tudo. Nunca mais volta a ser normal. Mas se a pessoa que só trabalha à noite e tem que dormir de dia, faz mal, assim, na vontade? Olha, faz. Mas faz menos mal do que se ela tiver turno
trocado. O problema do indivíduo que trabalha à noite é ele ter educação, conhecer o que o trabalho em turno pode fazer, porque o problema do trabalho em turno é o seguinte: o indivíduo pegou de 9 horas às 7 horas da manhã. O que ele deve fazer? Ter um óculos escuro potente. De 5h30 a 6 horas, quando o dia começar a clarear, ele deve pôr um óculos escuro. Pôr um óculos escuro. Aí, o que mais que ele deve fazer? Na casa dele, ele deve ter uma cortina muito potente que não deixe entrar luz no quarto. Ele não deve ficar tomando cafezinho a madrugada inteira. Não tomar cafeína. Pode tomar um copo de cafeína quando ele chega no trabalho às 11 horas da noite e depois não tomar mais. Então, ele já tem que se preparar para o sono dele de manhã. Óculos escuros, sem cafeína, quarto escuro, com pouco ruído. Chega em casa, vai dormir. Se ele fizer isso, não é como dormir à noite, né, com a sua curva de temperatura e tal. Mas é menos mal do que se trocar de turno. Mas o que esses indivíduos fazem? Ele trabalha à noite, toma café a noite inteira, no dia seguinte ele sai, toma um banho e vai trabalhar no outro emprego. Você sabe qual é a classe trabalhadora que mais tem câncer coloretal e câncer de mama? Qual é? São os enfermeiros e auxiliares de enfermagem. Que mais tem. Por que isso aí? Porque isso está relacionado com melatonina, com baixa secreção de melatonina. A melatonina tem um efeito de reparação tecidual também, reparação de DNA. O que a gente observa muito nesses trabalhadores noturnos é que durante o dia eles fazem o sono fracionado, né? Chega do trabalho, dorme um pouquinho, acorda. Vai trabalhar, vai... Ou leva o filho na escola, sei lá, dorme de novo, né? É uma bagunça. A expectativa de vida deles é menor. Por isso que ganha mais, né, professor? Para gastar mais rápido. Para gastar, é. Mas também tem a questão genética envolvida, né, professor? Tem gente que tem um perfil que se enquadra melhor nisso daí, né? Tem a predileção por trabalhar à noite. O senhor observa isso também, não? Não, isso está bem muito claro na literatura, né? Eu já falei com vocês sobre isso na primeira aula. Eu falei de preferência de horário, né? Lembra que eu disse? Tem um indivíduo, falei, olha, não escreve isso não, vou dar um nome de brincadeira, né? Os indivíduos que dormem com as galinhas, os boêmios e os intermediários. Então, existe preferência. Existem preferências. Agora, essas preferências, elas têm que ser trabalhadas porque a menos que você se adapte à condição. Por exemplo, eu tinha um aluno que, quando eu falei sobre isso com esse meu aluno, isso faz muito tempo já, esse meu aluno disse assim, olha, o meu pai é docente da EMATO, da Escola Paulista de Medicina, só que o horário que ele trabalha é de 12h às 6h às 7h. Ele não trabalha de manhã, como todo mundo faz, para tarde para o consultório. Ele trabalha de 12h às 7h. 7 horas ele sai da Escola Paulista e vai para o consultório. Entra no consultório às 8h, até o último cliente. Então, uma cidade como São Paulo, é legal você ter um médico que você possa ir nele 11 horas, meia-noite, 1h, 2h. Não tem trânsito, é tudo mais fácil, né? Então, ele trabalha nesse horário no consultório. Aí ele sai lá 1h, 2h, 3h, 4h, vai para casa, janta e dorme até meio-dia do dia seguinte. Ele está adaptado à sua condição genética, ao seu horário de trabalho. E a preferência dele é essa. Mas, para nós, não dá, né? Como é que um cirurgião... O cara é hematologista. Como é que um cirurgião vai fazer isso? Não dá, né? Vocês que são cirurgiões. Tem que estar cedo no centro cirúrgico, né? Então, não pode ser assim. Então, se você é um boêmio, você tem que fazer um esforço para ajustar essa condição genética dentro de um horário comercial, em que a sociedade funcione. Dá para fazer? Dá. Dá para fazer. Então, trabalhador em turno, o ideal seria transformar isso num turno fixo, né? Evitar o uso de álcool e cafeína. Esse indivíduo é cronicamente desajustado. Tudo que nós já falamos para vocês. Que horas são, por favor? Vocês têm um café, não é? Que horas que é? 9h30? Então vamos só... Pronto, terminei essa aula.